Então, aqui é arredondar os cantos, já fizemos. Eu quero que você pesquise o que é o comando fillet. Bom, então isso aí vai com vocês. Entra lá na internet, vê o que é o fillet e tal. Ó, eu vou dar uma dica, tá? O comando fillet é para filetar. Exato. Bom, olha só. Então eu tenho aqui um ponto A, tá aqui, e um círculo, tá aqui, ó, com o centro O. Qual que é a ideia? Unir o ponto A, a este círculo, e estes segmentos de reta criados tem que passar tangente à circunferência. Qual que é a ideia aqui? Traçar uma reta de A até o centro da circunferência, acha a mediatriz, então nós já fizemos isso aqui, e aí eu traço um círculo com centro na mediatriz, e o raio é justamente o meio dessa reta. Ele vai encontrar então o círculo nos pontos B e C, que são justamente os pontos de tangente. Então, no desenho, eu teria que fazer toda essa montagem. Como é que a gente faz no AutoCAD? De forma semelhante. Tá bom? Então, vamos lá para o AutoCAD. Especial de R$600 por 3 meses para autônomos, microempreendedores individuais, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. A Luana Karen tem as informações ao vivo. Vou fazer um círculo aqui. Cuidado que tem um microfone aberto. Não, o ponto que eu quero achar a tangente, eu vou usar esse cantinho aqui do meu retângulo. Então, aqui, ó, linha. Esse aqui vai ser o ponto que eu quero. Tá? Então, eu quero traçar uma reta daqui até a circunferência e tem que ser tangente. Tá bom? Beleza, olha lá. Faz um círculo, pede lá circle. O centro dela vai ser no ponto. E olha só aqui, ó. Este ponto aqui é justamente o centro da circunferência. Então, cliquei aqui. Pá. Então, esta circunferência azul está cortando a circunferência branca em 2 pontos. São justamente os pontos de tangência. Posso, então, ó, fazer a minha linha do ponto que eu quero até o ponto de tangência. Ixi, não saiu. O melhor é isso aqui, ó. Não, apaga isso aqui. Ó, a gente viu que não saiu a tangente, ó. Aqui o legal é usar o snap. Ó.
vendo que ele abriu aqui um ponto que é de tangente. Cliquei. Tá aqui a minha tangente já feita. Vou fazer de novo. Linha. Cliquei no primeiro ponto. E ó, ele já me achou aqui o ponto de tangência. Cliquei. Tá feito. Nova linha. Ponto original. Chega próximo do círculo. Ele já me achou o ponto de tangente. Cliquei. Então, essas duas retas, elas partem do ponto aqui, que é o canto do meu retângulo, e encontram o círculo no ponto de tangência. Deixa eu ver, ó, selecionado as duas retas, vem com trim. Cliquei. E dá um trim aqui no centro, ó, do lado esquerdo da circunferência. Você vê que, ó, há uma conexão perfeita entre o arco que ficou e as duas retas. Quem não tem o ponto de OSNAP que indica a tangência, digita lá OSNAP e ó, ponto de tangente. Esse cara tem que estar selecionado. Dá OK. Dois minutinhos para você fazer aí o sorvetinho. Ô, Rogério. Oi. Você se incomoda se eu der um pitacozinho para encher o saco? Claro que não. Então, eu quero fazer uma pergunta para essa cambada aí. Quem sabe o que significa OSNAP? Vocês podem responder aí, gente. Pode conversar. A gente não vai cortar ninguém, não, nem morder. Mas agora que está longe. Quero saber, quem sabe o que é OSNAP? O que significa isso? Tá bom, então vamos mudar. Quem não sabe, só o Wesley foi honesto até agora. Quem não sabe o que significa OSNAP? O Edson também, não sei. Yuri, não sei. Agora está aparecendo bastante gente. Muito bem. Google Tradutor. Sim, vou explicar então o que significa OSNAP. Está todo mundo dizendo não sei. Então é o seguinte. Existe um termo em inglês que é snap. Snap significa escorregar e grudar em alguma coisa. Então, quando você passa perto, por exemplo, de um poste, e você escorrega e abraça no poste, você fez um snap no poste. Uma coisa, o AutoCAD ele tem o snap no grid. Conforme você vai passando o mouse, ele vai grudando nos pontos do grid, se você fizer o grid snap. Aí, no caso, o snap é a composição de object snap. Então, ele faz um snap para o objeto mais próximo, e dentro desse objeto ele procura o ponto que já está pré-determinado que ele deveria fazer, onde ele deveria grudar o mouse. Então, isso é que significa OSNAP. OSNAP significa Object Snap. Escorrega para o ponto mais interessante daquele objeto na proximidade de onde está seu mouse. É isso que ele está fazendo aí, ele escorregou para o ponto de tangência. Ele poderia escorregar, por exemplo, no primeiro caso ali, para o biquinho do retângulo, certo? Que ele pegou, é um ponto que já está configurado para ser interessante, então o ponto interessante ele gruda. O endpoint, está lá na tela. Isso, então, são os pontos que são interessantes quando você determina, e aí são os pontos de captura dos objetos em função, do ponto de vista do AutoCAD.
Então, cada vez que você passar o mouse perto, ele vai falar, esse ponto aqui é um ponto interessante, vai pintar numa cor, como, por exemplo, o endpoint, o intersection, o tangente, o center, uma série de pontos aí que ele vai realçar, falar, aqui é um ponto interessante que eu posso grudar. E aí, você clicando naquele ponto, ele já utiliza aquelas medidas, aquelas coordenadas para fazer o seu desenho. Então, é mais fácil do que você ficar digitando coordenada. E é o que eles chamam de comandos de precisão. Agora todo mundo sabe o que é o Snap? Beleza. Vivendo e aprendendo. Ok. Entendeu. Yuri, Edson, Túlio, Wesley, Lintina, Rafael, Kaique, ótimo, beleza, vejo que todo mundo entendeu, então isso significa que a aula foi boa, foi proveitosa. Essa é a filosofia, tá? Essas ferramentas na literatura do AutoCAD, elas chamam ferramentas de precisão. Ferramentas de precisão por quê? Porque ela já te localiza o ponto de interesse onde você vai usar a linha, e muitas vezes essas linhas que a gente usa para fazer o Snap, na realidade, muitas vezes elas se tornam linhas de construção, que são linhas auxiliares para você fazer o seu desenho, que depois você apaga elas desaparecem, o desenho fica perfeitinho e limpinho. Certo. Ó, lembrei aqui a primeira construção. Desculpa a interrupção aí. Nada, que isso. Linha. Clica aqui no ponto onde a gente quer o interesse, né? E ó, você vê que ele já colocou aqui, já indicou um ponto de interesse que é justamente o centro do círculo. Cliquei. Esta reta é a que interessa, que é justamente para a gente fazer o círculo, que vai encontrar os pontos de tangência. Você viu que eu fiz aquele primeiro círculo e deu errado? Pois é, que eu não tinha feito certo, né? Então fiz aqui, vamos lá colocar ele azulzinho, que é uma montagem. O que eu preciso agora? Fazer um novo círculo. Onde que está o centro desse círculo? Eu cliquei lá em Circle. E ó, cheguei aqui nessa reta de montagem. Esse triângulozinho me indica o quê? O midpoint, ou seja, o ponto do meio dessa reta azul aqui. Cliquei. Este, então, é o meu centro. Aonde que vai ficar o final, ou seja, onde que eu vou definir o raio? Justamente no final dessa reta. Ou posso colocar no ponto inicial, ou posso colocar no centro da circunferência. Cliquei. Vou deixar a linha azul aqui. Seleciona. Azul. Este ponto de encontro, ó, tô dando um zoom aqui, ó, é justamente o nosso ponto de tangência. Olha, dando um zoom bem alto, você vê que não encontrou certinho. Cliquei, opa. Seleciona a reta, clica. Cadê a conexão? Não é ESC. Volta aqui para o Snap. Vamos ver o que está faltando aqui. Intersecção, quadrante. Pegar 9. Selecionar tudo aqui. Eu não gosto desse nearest. Ok. Não está achando, não. Rogério, Oi. eu acho que isso tem a ver com aquela configuração do AutoCAD de resolução do círculo em número de segmentos, porque o que está acontecendo, ele está fazendo o círculo em vários segmentos de reta.
que é mais rápido para ele fazer, certo? Então, se você falar para ele ajustar essa definição, aí ele deixar o círculo com números infinitos de segmentos, provavelmente vai encostar. É que ali ele deve estar passando do lado do ponto de tangência, ali não está circular, está só um segmento de reta ali naquele ponto, que ampliou bastante, né?